Alô, alô? Todo mundo aí me vendo? Boa noite, tudo bom? Esperar a galera entrando pra gente bater um papo. Cadê o Tiagão? Tiagão tá esperando dar 8 horas pra entrar. Que bom, né? A Bia tá falando surpresa boa. Obrigado, Sérgio. Bater um papo. Esse Suzinho entra aí. A gente. Boa noite, querido. Tudo bom? Tudo certo? Tudo beleza. Me Tudo ouvindo bem? Me vendo bem? ouvindo bem. Peraí, um segundo. Eu tava tendo que me entortar todo ali. Agora acho que tá melhor. Eu tava Tá. assim, aí, pô, peraí, deixa eu ajeitar isso. Ah, e aí, tudo bom? Boa noite Eu? todo mundo. Boa noite a todos também. Boa noite, Jackson. Obrigado aí, Tá. Tiagão, pela presença. Então, Eu eu, agradeço o convite também. então, estou aqui representando o IBO como professor para a gente tocar mais essa live e a gente convidou o Thiago Suzin para falar sobre esse assunto que é um assunto interessante. Muita gente que começa a pensar em estudar osteopatia fica com esse dilema na cabeça, né? Se é possível conciliar a carreira de fisioterapeuta e de osteopata, né? Isso é Então, interessante. Mas vamos dar um tempinho, tem um minutinho só. é verdade, né? Então, estamos à frente do nosso horário. Pois é, acho que eu fiquei Não, ansioso, eu entrei é, não, tudo bem, sete, tudo bem, né? Essa também é a 7h50. minha primeira live da vida, né? A minha primeira É, live, então. eu já estou muito então veterano, já fiz. Essa é a segunda. então, Acho que novos tempos. O IBO ficou meio atrasado, né, em relação às lives. Assim, acho que todo mundo começou muito mais cedo, logo no início. Enfim, a gente. Não, mas a gente recupera rápido isso aí. Com Isso aí a certeza, gente, com certeza. ligeirinho, ligeirinho, já estamos lá. Pelo menos acho que a gente tem coisas interessantes para falar. Assim, as pessoas estão perdendo um pouco da profundidade nas lives, estão falando sobre muita baboseira, muita coisa mais simplinha, e a gente vai hoje falar de um assunto bem interessante. É verdade. Isso aí é primordial. Inclusive, quem está entrando aí pode ir dizendo cidade, estado, da onde que é, porque, sim, para a gente saber, porque o Jackson está no Rio de Janeiro, eu estou em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Então, quem for entrando, tiver colega, vai escrevendo aí para a gente também saber da onde a pessoa está nos vendo. O Luciano falou que a primeira a gente nunca esquece, então pode aproveitar. É, isso aí. Esse já é sabido, esse aí manja tudo já, esse Luciano. O meu crânio está fazendo sucesso já, o crânio com Face Shield. Aqui no consultório todo mundo protegido, até o meu crânio. Tem que ser, tem que ser. Ó, o pessoal do Rio de Janeiro, Porto Alegre está entrando, Rio também. Oh, Floripa, bacana, que bom, interessante, Niterói. bom mesmo. Legal. Então, Ó, Cristiano. Ah, não, aqui a gente, vou esperar mais 2 minutinhos e a gente entra de sola. ah, ó, fiz Tayene, colega aí, um abraço.
Carlinhos. Carlinhos está com tudo, está em todas. Ismar, galera. Lelê, pronto, todo mundo aí. Então, olha só, sou Jackson Nese, sou osteopata, DO, membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas, na verdade sou vice-presidente do registro, professor dessa escola que está aqui abrindo essa live e que convidou o Thiago Suzin, que vai se apresentar aí para a gente começar a bater esse papo. Pois bem, eu sou o Thiago Suzin, né? Trabalho aqui em Porto Alegre, né? E também em Canoas, é uma cidade vizinha aqui da Grande Porto Alegre, tá? Sou fisioterapeuta e osteopata. Minha formação inicial foi fisioterapia, fiz 4 anos, cursei 4 anos, completa, e aí depois mais 5 anos da osteopatia. Depois, claro, entrei num mestrado, que a gente vai discutir ainda sobre ele, né? Mas é um outro papo que a gente vai fazer. O principal é as formações, né? Tanto da fisioterapia quanto da osteopatia, que eu fiz elas. E Pois consigo atuar nas duas. E que foi quando a gente se conheceu. Na verdade, eu fui a Porto Alegre dar uma parte do músculo esquelético para uma das primeiras turmas que o Bernard estava ensinando lá, e dessa turma fazia parte o Thiago, e isso foi lá 2008, 2009, por aí. Então já temos alguma estrada aí juntos. Thiago formou, defendeu o DO em que ano? O DO em 2013. Então, 2000, já tem 7 anos já de diploma na parede. Já é uma estradinha, né? Quando eu me formei, eu me orgulho disso, eu me formei, eu fui o osteopata mais jovem do Brasil, hein? Acontece. Acontece Agora já passei o bastão, agora nem sei como é que tá, né? Mas enfim, no registro eu sou o 079 aí, então é um orgulho para mim. Eu sou o 004. Você pensar Deus o livre. que o 002 já faleceu, que é o Bernard, só tem o 001, que é o Felipe, e o 002, que é a Líria na minha frente. Mas Esses monstros aí, esse aí que nos A Ana guia. Paula acho que é 007, porque ela escolheu ser 007. Não sei porquê, mas acho que ela escolheu. Eita, não sei, mas todo esse pessoalzinho aí tem direito de matar, né? O 00, para quem sabe, é o direito de matar. Então eu tô nessa. Cara, vamos começar a falar. Como é que você entrou na osteopatia? Por que você escolheu o IBO? O que fez você seguir na osteopatia? Enfim, e desenvolver essa história. Eu fiquei sabendo que você acabou de defender o teu mestrado em engenharia elétrica. Então, Exatamente. pode ser interessante para as pessoas elas sacarem como é que você chegou nesse lugar. Tá. Então, vou guiar as pessoas, né? Eu entrei na osteopatia, vamos dizer, eu costumo dizer que a osteopatia me escolheu, tá? Porque como é que foi o negócio, né? Quando eu me formei fisioterapeuta, me formei, e aí, claro que, como eu me formei num tempo condensado, né, mais curto, né? Então, eu me formei, e aí, claro, me tornei um desempregado, óbvio. O que eu vou fazer, né? Eu fui atrás de emprego e conversar com as pessoas que estavam mais na frente, né? Que já tinham trilhado um caminho um pouco maior. Então, fui atrás dos fisioterapeutas que estavam atuando na área mais de musculoesquelética, esportiva, né? Que realmente me chamou mais atenção, né? A traumato-ortopédica. A questão hospitalar nunca foi algo que me chamou a atenção. Então, eu fui mais para essa área. Conversando com essas pessoas, daí, claro, umas e outras me falavam de alguns cursos. Eu tinha ideia de fazer alguns cursos já, né? E aí uma pessoa me falou da osteopatia. Eu não tinha ouvido falar, não sabia o que era, fui atrás, né? Para entender, pô, se aquelas pessoas que estavam à frente de mim, né? Já tinham um caminho, falaram da osteopatia, eu disse, aí deve ter coisa boa, né? Aí fui atrás. Iniciei numa escola onde eu acabei conhecendo o Felipe Paius, né? Que foi um dos precursores, dos pioneiros aqui, junto com o Bernard, né? Conversando com ele, ele me disse, olha, veja bem, para se tornar osteopata, tu precisa ou cursar o IBO ou cursar uma escola fora daqui. Na época, eram as opções que ele tinha me dado, né? E e agora, né? Eu fui atrás, pensei em ir para a Inglaterra, fazer a BSO lá, só que, claro, o custo era muito elevado.
Então, acabei ficando meio triste, chateado, e aí pensando na vida, o que que ia acontecer? Eu teria que ir para o Rio de Janeiro, na época, para fazer o IBO no Rio de Janeiro. Do nada, me aparece um e-mail dizendo IBO, Turmas Porto Alegre. Aí eu, opa, me joguei de cabeça nessa. E aí fui atrás, daí conversei com a Natália, a gente brinca, né? A Natália foi a pessoa que eu acho que eu mais conversou, eu fui o aluno que ela mais conversou, eu acho, né? Eu perguntava para ela sobre tudo. Ela já até me mandava embora, assim, não, fala com... claro, depois eu descobri que o Luciano também estava atrás dela lá, e aí ela descobriu que eu conhecia ele, e ele disse, venham vocês dois aqui, ela estava tendo um curso, que era o Colo que estava vindo aí, acho que era a primeira vez dele. E aí fui eu e o Luciano atrás lá do curso, conversar com a Natália, conhecer todo mundo, e aí foi que engrenou. Aí só foi. Só foi. Eu e o Luciano, a gente embarcou nessa de cabeça, a gente trouxe mais uns caboclos junto aí, e aí seguimos em frente. Então é isso que eu brinco. Eu já estava descrente, nem conhecia a osteopatia, e quando veio, tudo foi caminhando para que eu entrasse no IBO. Tudo me levou para o IBO. O E uma Luciano está escola que falando que eu... foi o estilo que levou você para o IBO. Levou vocês, na verdade, né? Pode ser, não sei, mas foi isso. Foi o, foi o caminho que me foi trilhado, eu segui ele e não me arrependo nem um pouco. Essa formação que a gente faz é uma formação muito diferenciada, é um conhecimento à frente do que a gente é acostumado, do que as pessoas são acostumadas numa graduação. Tá? E eu não estou levando isso só para fisioterapia, para outras graduações, né, da área da saúde. É um conhecimento muito diversificado, né? É muito específico, é muito bonito também de ver esse conhecimento colocado em prática. E como é que você chegou lá no mestrado em engenharia elétrica? Esse daí foi os outros caminhos que Deus me levou, né? Eu fazia pesquisas na área de ciência aeroespacial, tá? Então, eu tinha lá uma professora excelente, Thais Russomano, que agora ela está dando aula somente em Londres, no King's College, mas ela sempre me convidava para fazer o mestrado lá, porque ela dava aula no mestrado de engenharia elétrica, apesar de ser médica, né? Ela é Space Doctor, né? Então ela dava aulas no mestrado de engenharia elétrica, então me convidava sempre. Eu, claro que relutava, né? Pô, engenharia elétrica, o que eu vou fazer na engenharia elétrica? Tentei outros mestrados, aí que tá, eu tentei. Tentei fazer doutorado pleno fora, e nada deu certo. Daí eu tentava fazer um mestrado também aqui, aí o professor não, que era da área, mestrado em medicina, que era da área, eu mandei e-mail, e o cara dizendo, adoraria ser o teu orientador, mas eu estou pedindo uma licença de 2 anos. Tudo me levou para eu cair na engenharia elétrica. Eu disse, não, o tempo estava passando, e eu disse, não, cara, eu tenho que fazer esse mestrado de uma vez. E acabei topando. Então disse, respirei fundo e vamos para cima. Mas Vamos para engenharia elétrica, então. você conseguiu aproximar ele de osteopatia em alguma coisa? Então, agora, passado esse mestrado todo, esse tempo, né? Eu fiz em 3 anos, né? De vários percalços que tiveram aí nesse meio do caminho. Então, agora eu estou aplicando esse conhecimento que eu tive na engenharia elétrica e conhecendo pessoas também. Hoje em dia eu estou desenvolvendo um aplicativo que espero brevemente ser lançado. E aí sim, isso vai fazer parte de uma união da engenharia elétrica, do caminho que eu trilhei, com a área da saúde. Tá? A minha ideia da engenharia elétrica nunca foi. Sempre foi ter mais um braço, mais uma vertente, me entende? Não é a questão de misturar tantas coisas assim, eu gosto da engenharia e fui fazer engenharia. Não é por isso, não. Mas é por ter mais uma vertente. É algo que realmente saía da minha zona de conforto e vamos trilhar isso. E aí a gente toca em frente, né? E a gente vai. Essa história de zona de conforto é interessante, né? Porque a minha história ela é ao contrário da sua, né? Eu comecei na engenharia. Pois é, né? Meu primeiro vestibular foi para engenharia. Eu estudei engenharia um período e era uma época, enfim, que eu estava jogando, enfim, que eu queria ser jogador de basquete. Então, eu estudei e acabei saindo da faculdade porque eu acabei entrando no exército, que me atrapalhou na história da vida do esporte. E aí, quando eu saí do exército, eu resolvi estudar fisioterapia, porque eu encontrei um amigo que falou, pô, vai estudar fisioterapia, que tem um time bom lá na Suam para jogar basquete. Enfim, na verdade, eu fui estudar fisioterapia por causa do basquete e acabei me apaixonando pela profissão, pela história ali.
E no meio da minha faculdade, eu conheci o Dan, fiz estágio com ele, e sim, foi a primeira pessoa que eu vi fazer uma manipulação. Eu falei, opa, esse negócio é interessante, gostei desse negócio. E eu até escrevi isso no prefácio do livro do Michel Rocker, assim, tem uma historinha, e aquela historinha, quem fez a manipulação foi o Dan. Depois eu fazia estágio com o Palmiro, e eu fazia estágio às terças e quintas, e às terças-feiras, se eu não me engano, no consultório da doutora Elisa, onde ele trabalhava, tinha o grupo de estudo de osteopatia. E aí, várias vezes que eu saía tarde do estágio, eu cruzava com o Felipe, assim, aquele, né, francesão enorme, com a mão enorme, que apertava a mão assim da gente. Eu pensava, caraca, eu sou Meio do tamanho emburrado, dele, meio de mal comum. sou até maior que ele. Então, aquele treco foi Uhum. ali, já me entusiasmando. Eu tentei entrar na mesma turma que a Ana e que a Malu fizeram lá em Londrina, que foi em 91, mas não consegui, porque eu estava no penúltimo período, no antepenúltimo período da faculdade, e aí eles não aceitavam, só aceitavam quem estava no último ano, e enfim, eu tive que esperar para entrar em 93, enfim, a vida foi atropelando. Depois trabalhei com o Felipe Paiu, enfim, fui me aproximando das pessoas que faziam a história de verdade, e muito rapidamente eu estava ali praticamente 100% do meu tempo trabalhando com isso, assim, né? Durante algum tempo eu trabalhei um pouco com as duas coisas. Eu fazia, assim, eu comecei a viajar muito, assim, eu visitei a Universidade de Nova York, o mestrado da Universidade de Nova York em biomecânica. Então eu trouxe muita coisa de biomecânica de tecido conjuntivo, assim, no início, sei lá, no meio dos anos 90, que ninguém falava disso, assim, muito pouca gente falava disso, e a gente começou a ensinar isso na graduação. Eu dava aula em graduação, e fui misturando as coisas. Trabalhei muito com esporte, com dança, e aí comecei a pensar em exercícios, assim, que é uma coisa que ainda faz muito parte da minha vida, assim. Eu acho que faz parte da minha vida, eu me trabalhando e, de alguma forma, estimulando os pacientes a se trabalhar, que para mim é uma forma como a gente divide aí algumas coisas, né? No desenvolvimento disso, eu acabei chegando no mestrado. E aí o mestrado em bioética, que até o Sandro ontem não, na terça-feira, na live dele, ele falou, o professor Jackson faz... Eles adoram me chamar de professor Jackson, enfim, mas pode ser Jackson só. O Jackson fez mestrado em bioética. E assim, bioética é um treco meio... Não é uma palavra muito utilizada, né? Na verdade, assim, atualmente, com essa história do Covid, principalmente no momento em que os hospitais estavam muito atolados, algumas pessoas falavam disso, né? Porque, assim, quem é que você escolhe para entrar no CTI? Um jovem que tem pouca comorbidade e que, de alguma forma, tem chance de se recuperar, ou um idoso que tem mais comorbidade se só tem uma vaga? Então, isso é um dilema bioético. Então, a bioética ela é constituída de ferramentas teóricas e práticas que se voltam para a gente interpretar os conflitos e os dilemas morais. Isso é bem interessante. Então, esses dilemas vão sempre relacionar um agente moral e o paciente moral. Ou seja, do lado desses agentes, eles vão ser os autores e os responsáveis por esses atos e as suas consequências. Do outro lado vão estar os vulnerados, que são aqueles incapazes de enfrentar as consequências negativas dessas práticas que os agentes impuseram contra eles, né? Normalmente, esses vulnerados eles não recebem uma boa assistência por parte do Estado. Eu estou falando isso, assim, porque é interessante a gente contextualizar, né? A bioética ela bombou, assim, no mundo, assim, nos anos 70, principalmente quando foram descobertas várias pesquisas com seres humanos onde eles não eram respeitados. Assim, uma clássica, não sei se alguém já viu, um filme antigo que chama Cobaias. É um filme de 97, 98, mais ou menos, e ele se baseia num caso Tuskegee, que é uma cidade no Alabama, nos Estados Unidos, em que foi feito um estudo com negros sifilíticos e que eles não eram tratados. Então, assim, esses negros eles contraíam sífilis e eles eram observados para que o curso natural da doença fosse observado. Então, já começa assim, só negros no estudo.
E muito mais grave do que isso, assim, isso foi feito de 1932 a 1972. E era um estudo subsidiado pelo Estado. Assim, o Estado americano conhecia isso. Olha que maluquice. Você deixar as pessoas doentes. E aí, para piorar a história, a penicilina foi descoberta em 1928 pelo Fleming e já era usada como remédio em 1942. Então, ao longo de 30 anos, essas pessoas elas foram observadas tendo um remédio para tratar elas. Então, esse foi o meio que assim, colocou a bioética, assim, foi um marco assim, no avanço e na instituição da bioética como uma disciplina importante na área médica. Né? Lá no programa, assim, eu estudo num programa que chama Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética em Pesquisa e Saúde Coletiva. Lá se estuda política pública relacionada à população LGBTQI, é difícil falar esse nome, né? Mas assim, essas letras maiúsculas todas. Se estuda feminicídio, estuda a capacidade de uma escola pública, por exemplo, reconhecer a violência infantil no seu aluno. Se estuda cuidado paliativo, se estuda fim de vida, se estuda aborto. Então, tudo que envolve a população vulnerável pode ser estudado dentro da bioética. E o que é interessante, assim, que no início da história, isso era voltado antropocentricamente para as pessoas, para os indivíduos, para os humanos. E aí isso começou a chegar nos animais, tudo que aí vem os seres sencientes, todos são concernidos, são aceitos. E aí alguns outros filósofos começaram a trazer outras ideias. Tudo que tem valor em si, de alguma forma, pode ser olhado de forma bioética. Então, assim, aqui, assim, a gente está de noite, não dá para ver, mas assim, eu estou vendo o corcovado. Então, o corcovado, ele tem valor em si. Então, se ele tem valor em si, ele tem que ser olhado de uma forma diferente. Assim, então, assim, a bioética, ela estuda isso. E eu consegui colocar a osteopatia dentro desse programa. Porque, de alguma forma, eu sensibilizei aquelas pessoas da banca, mostrando que a osteopatia, de alguma forma, no sistema brasileiro, estava sendo oprimida pelo Estado, pelo poder. Né? E a gente sabe assim, quem que impõe isso contra a gente. Mas me fala uma coisa, desculpa, falei a beça. Não sei, Sandro, se eu te respondi ou se eu te confundi um pouco mais, mas a gente pode um dia conversar bem especificamente sobre isso. Quem sabe de um bate-papo com mais gente olhando, não tem problema, a gente pode se aprofundar. Mas me fala uma coisa, que eu acho que é um pouco o mote dessa conversa. Assim, como é que você consegue atuar como osteopata e fisioterapeuta? Como é que é isso na tua vida? Olha, pois então, isso é um exercício, né? Isso não foi da noite para o dia que é feito isso, né? Hoje em dia eu tenho uma segurança de fazer essa dualidade, né? Vamos dizer assim. Tá? O meu pensamento, claro, é clínico, e por ser clínico eu estou sempre pensando tanto osteopaticamente quanto da parte da fisioterapia. O que realmente muda, né? O que é o switch on, switch off, né? O ligar e desligar um ou outro. É o momento. Quando eu coloco a mão no paciente, na pessoa, para avaliar, eu coloquei a mão ali e já está sendo osteopático. Entendeu? Porque a informação que chega pela minha mão, isso eu já levo para um caminho. Né? Eu aprecio essa qualidade do tecido, aprecio essa mobilidade que tem, a assimetria, toda aquela questão de TART que a gente fala, né? de tensão e amplitude de movimento. Tudo isso me remete a uma parte osteopática, onde eu vou analisar tudo que está envolvido por trás daquilo ali. Tá? Uma vez eu fazendo o tratamento manipulativo osteopático e observando as respostas que tem, né, melhora ou não, né, na evolução do caso, aí eu já vou também agregando o conhecimento fisioterapêutico, que é aí o que eu entro mais? Eu entro na parte de exercícios. Ganho de mobilidade ou ganho realmente de força. Tá? Então, esse é o principal switch on, switch off, é esse mecanismo, onde eu coloco a mão, faço o tratamento que deve ser feito, e eu, avaliando essa necessidade de entrar com exercício, entrar com mobilidade, daí entra o papel do fisioterapeuta, né? Tipo, eu não vou mostrar essas coisas num consultório, né? A gente não vai fazer esse treino, porque isso seria parte de um treino, ganhar força, ganhar todo um controle muscular,
eu não vou fazer isso no consultório de uma maneira passiva, né? O paciente tem que ser ativo para a recuperação dele, né? Não pode ser tudo para cima de mim, e não deve ser. Tá? Isso eu preciso dele, eu preciso que ele também faça o papel dele na recuperação. Tá? E aí entra a parte de fisioterapia, onde eu vou guiar ele também por esse caminho, né? Que muitas vezes as pessoas não têm uma coordenação, não têm um esquema corporal presente na imagem dele, né? A imagem dele, do corpo dele é diferente. Então eu tenho que guiar ele para criar toda uma base onde ele vai perceber o corpo dele, vai fazer as contrações nos lugares específicos que eu quero, ganhar mobilidade na amplitude que eu quero, treinar a força daquele músculo naquela amplitude que antes não chegava, para daí sim a pessoa ficar bem recuperada e aí seguir a vida dela fazendo o que ela quiser, entendeu? Então é esse balanço que deve ser feito, né? A questão de tudo isso é o objetivo, tá? Eu não vou ficar querendo tratar como eu disse antes, um problema que eu preciso de um ser ativo, de contração muscular, de um controle muscular, não é na osteopatia que eu vou dar aquilo ali. Eu vou dar a base na osteopatia, mas o treino para manutenção daquilo tem que depender dele. Tem que ser algo ativo da pessoa. Não tem como ser diferente, né? Então, a gente, assim, quando a gente começou, na verdade, assim, quando eu comecei minha formação em osteopatia, nem a Inglaterra era regulamentada, a osteopatia era regulamentada, né? Então, isso foi acontecendo ao longo do tempo. E, assim, esse pensamento da osteopatia como uma prática autônoma e diferente das outras, ela veio se construindo ao passo que a gente também veio construindo nosso conhecimento, né? Então, lá no início dos tempos, assim, quando eu abri meu primeiro consultório, assim eu desde sempre eu trabalho com a Rosana, trabalho com outros fisioterapeutas, Rosana é minha esposa, né, assim, que tem todas as formações de cadeia muscular, tem formação em reabilitação funcional hoje em dia, assim, que é quando assim, eu nunca precisei. Eu sempre tive alguém, na verdade, que fazia esse trabalho que você está falando. Então, eu consegui ficar bem concentrado no trabalho da osteopatia. E era um outro momento. Então, assim, eu era assistente do Felipe, como eu falei, assim, trabalhei com ele durante um tempo. Assim, o Felipe saía para dar aula, os pacientes chegavam. Então, eu tive uma demanda bem interessante muito cedo na minha vida para trabalhar quase especificamente com osteopatia. Assim, até a Natália tive a oportunidade de trabalhar no consultório da gente e assim e ela percebeu que eu trabalhava exclusivamente com osteopatia já no ano de 2000, assim. Então a gente está falando há 20 anos, pelo menos. Mas eu trabalho paralelamente com a fisioterapia o tempo todo. Tem gente, assim, o tempo inteiro a gente trabalha e a gente sabe que o paciente precisa de várias abordagens. Esse trabalho interdisciplinar, gosto mais do que multi, né? Assim, Exatamente. Essa coisa Isso aí, é essencial. Multidisciplinar não essencial. obrigatoriamente denota a possibilidade de você estar trabalhando junto. Tem muita gente tomando conta daquele cara e não obrigatoriamente trabalhando no mesmo caminho. E o Inter eu acho mais interessante essa coisa da relação entre as pessoas, né? Você tem alguma dica de como as pessoas 100%. podem iniciar esse caminho paralelo, assim? Claro, tem. A primeira é apertar o coraçãozinho aí, mandar o aviãozinho de papel aí, ó, encaminha para quem quiser essa live aí. Isso que o Jackson está falando é essencial, tá? Isso faz parte da profissão, de várias profissões, na verdade. Não é só da nossa, não é como osteopata ou fisioterapeuta. Tem toda uma gama de profissionais que a gente precisa da assistência para o paciente, para a pessoa que a gente está tratando. Não, é aquilo que eu digo, a questão de eu ser fisioterapeuta e osteopata é apenas uma parte de um tratamento que às vezes é necessário para a pessoa. Eu tenho que entrar com vários outros profissionais, muitas vezes. Tá? Eu atendo problemas de ATM. Eu encaminho para fono, encaminho para dentista. Eu não vou ficar querendo tratar coisas que não é do meu escopo. Tá? Como tu disse, tu tem o pessoal que te auxiliava ali, né? Eu não vejo nenhum problema em encaminhar pessoas também. Se a pessoa já está fazendo uma atividade física e vai no meu consultório para eu trabalhar ela, digamos assim, a parte mais só da osteopatia,
e a pessoa fica bem, cara, segue o baile, segue fazendo o que ela está fazendo, o que ela gosta de fazer, né? A questão não é essa, a questão não, fique bem claro aqui, não é abraçar o paciente e ficar só comigo. Nunca é essa a ideia. A ideia sempre é fazer com que o paciente melhore, dar independência para ele e, claro, dar a educação do problema que ele tem. Porque às vezes a pessoa chega e não conhece o que é os problemas que realmente está acontecendo com ela. O nosso papel é explicar para ela e encaminhar para outros profissionais que a gente julgue necessário. Com Então, certeza. essa é a primeira dica aí que o pessoal tem que mandar, é mandar o coraçãozinho, mandar para todo mundo, chama os amigos, chama a mãe, chama a tia para ouvir isso, tá? Porque é essencial, principalmente do Jackson, que está há mais tempo nesse caminho da osteopatia, fez o mestrado em bioética, né? Fez todo esse caminho ao contrário do que eu fiz, sabe? Então, é uma visão que a gente consegue jogar muito bem com isso e com uma segurança muito legal, tá? Bom, mas a primeira dica, assim, para quem está entrando, tá? Para quem ainda não trilhou esse caminho, vamos dizer assim, né? Que está iniciando esse caminho, o que que é? É ter a coragem de colocar em prática os ensinamentos da osteopatia, vamos dizer assim, tá? Porque geralmente o que acontece? Quem procura o IBO já é formado de alguma maneira, ou fisioterapeuta, ou médico, enfim, a grande maioria é fisioterapeuta. A dica é essa, para começar a trilhar esse caminho, é ter a coragem de, quando tu está com o paciente, se tiver o tempo, utilizar o conhecimento que o IBO proporciona. Tá? Não ficar com o medo, né, com a insegurança de, eu não vou tocar no paciente ainda porque eu não me sinto à vontade de colocar a mão nele, eu não me sinto apto a fazer tal técnica. Não tenha esse medo. De repente, explique para o paciente o que está fazendo. Eu estou fazendo uma nova formação, eu vou testar aqui um pouco, sabe? Coisas, claro, sem colocar em risco o paciente, óbvio, né? Mas realmente... Tem uma outra coisa interessante nisso que você está falando, assim, na possibilidade, assim, a gente proporciona para esse aluno, nos nossos ambulatórios, esse lugar dele começar a ficar à vontade e usar, né? Que ele chega no ambulatório, ele primeiro observa, depois ele aprende a escutativa, ele aprende a receber do paciente aquela informação na anamnese, ele vai aprender a fazer a avaliação, aprender a interpretar a avaliação, a fazer os testes de exclusão, para depois começar a realmente poder estar à vontade para tratar. Mas eu entendo o que você está falando. É importante a gente colocar em prática as coisas que a gente aprende, senão elas ficam lá exatamente. Perdidas no nosso conhecimento. Tipo, quando a gente iniciou, a gente fez parte de uma formação que iniciamos e nós batalhamos para ter esse ambulatório, né? Batalhamos para conseguir o espaço para colocar a mão, para treinar esse pensamento. E é isso que eu digo, às vezes as pessoas não aproveitam isso, porque, na verdade, a gente foi atrás. Na nossa época não tinha o ambulatório assim, a gente tinha que correr atrás do ambulatório para colocar a mão, para a gente realmente aprender e perder o medo. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, que esse medo realmente deve ser posto de lado, deve ser enfrentado. Eu ouvi uma frase esses dias dizendo que o medo ele deve funcionar como uma bússola. O medo ele deve ser algo que indique o norte para a gente. Onde a gente tem o medo é realmente onde a gente deve ir, enfrentar esse medo, superar ele, porque ali é onde está o desconforto, ali é onde está o desconhecido. Então, a gente realmente, o medo, a gente tem que enfrentar, tem que ir atrás dele e passar por ele. E aí que a gente vai ter o conhecimento, aí que a gente vai ter realmente o ganho de todo esse ensinamento que o IBO dá. É uma forma positiva de você utilizar o estresse. Né? Que o estresse gera essa demanda, essa preparação para luta ou fuga. Né? Então, você pode escolher, tendo as ferramentas, escolher lutar e sair daquele lugar. Isso é bem interessante. Você acha que tem algum risco da pessoa não ter essa visão de osteo, físio? Assim, você acha que para você tem algum risco isso? Olha, o risco que eu vejo é a pessoa perder oportunidades na hora de algum tratamento, né? Na hora que ela tiver com algum paciente na frente dela, ela
ficar fixa só, digamos, numa questão mais de lesão e perder um pouco mais dessas disfunções que a gente trabalha tanto e nas disfunções que aquela lesão está provocando. Tá? A gente realmente, como osteopata, a gente nunca quis tratar a lesão, mas sim a disfunção, os problemas de todos os tecidos que aquela lesão pode estar relacionado. E aí sim melhorar todo aquele funcionamento daquelas estruturas. Né? Então, esse é o risco das pessoas não trilharem esse caminho. Elas vão acabar perdendo um ou outro. Eu E acho aí perdem a identificação, né, do real problema da causa. Que tem uma história bem interessante, assim, para mim, em relação à osteopatia, de você aprender a dar um passo atrás, sabe? Quando você está muito perto de um problema, você às vezes só enxerga ele, assim, né? E eu acho que a osteopatia te dá ferramentas para você dar um passo atrás e ter E principalmente, um olhar mais amplo para a pessoa toda, para tentar entender o ambiente, entender assim, no que ela está envolvida, o que está acontecendo. Se a gente tem vivido muito isso, né? Assim, quem já está aí nos consultórios nessa fase peri-pandemia, a gente tem visto pessoas extremamente modificadas assim pelo ambiente, né? E muito sensibilizadas por ele até. Então, né? muitos gatilhos sendo disparados por conta da dificuldade que elas estão tendo de equilibrar o seu sistema. Você Exato. percebe isso? Eu percebo, e é o que eu sempre vai ao encontro de estar falando ali, eu sempre falo nos ambulatórios, às vezes essas pessoas, né, não sei o que está acontecendo, não consigo ver, não entendo o problema. Eu digo, calma, né, é necessário sair da ilha para ver a ilha. Né? A gente não tem essa, como tu diz, a gente precisa se afastar do problema, ver o que está acontecendo, um espectro maior, e aí começar a digerir aquilo, né? E principalmente fisioterapeutas que são acostumados a ter o diagnóstico de outro profissional para tratar, entende? Quer dizer, já chega um diagnóstico para ti, eu tenho tal coisa. E aí, bum, já cai dentro de uma caixinha e aquilo ali que a pessoa consegue tratar. E não, a osteopatia vem para tirar essa caixa, pegar o produto, olhar por todos os lados e saber o que fazer, né, com o paciente. Então, isso é uma segurança que só a osteopatia dá, né, que é o grande diferencial também é esse, essa segurança que nos dá para atender qualquer tipo de paciente. Né? Assim, Não existe paciente ruim, né? A gente avalia e vê o que é necessário fazer. não, eu sempre falo isso, assim, acho que não tem problema idiopático, acho que tem avaliador idiopático. Ou É, idiopático, assim, é acho que isso o aí. problema tá em quem está olhando, né? Isso é importante. Exatamente. Uma coisa interessante, assim, que para a gente também não ficar parecendo que a gente está colocando coisas diferentes que diferentes e colocando uma acima da outra. Assim, cada vez mais, com o tempo passando, assim, as profissões elas estão se entrelaçando, né? Muito, principalmente as que trabalham com o toque. Hoje a gente vê assim, um sem número de fisioterapeutas de altíssimo nível falando do modelo biopsicossocial, falando, assim, foi interessante, a live do Sandro foi espetacular, mas hoje tem muita gente na fisioterapia que coloca e fala sobre exatamente esses termos de sensibilização, dor crônica. Isso faz parte do vocabulário do fisioterapeuta. A manipulação faz parte das técnicas do fisioterapeuta que trabalha com terapia manual. Né? Assim, esse entrelaçamento, essa interseção, ela está cada vez maior. É difícil da gente conseguir realmente criar, como era muito tranquilo lá nos anos 90, hoje é muito mais complicado da gente conseguir criar uma diferenciação rápida. Eu acho que, como a gente estava falando, assim, a gente assim, falou sobre esse afastamento, mas esse afastamento é uma figura que mostra como que o nosso raciocínio clínico está funcionando. Então, eu preciso me afastar do problema, não preciso, né, dar um passo atrás literal em relação ao paciente.
É só, você vai só, Sim, né? E eu acho que esse raciocínio clínico é o que diferencia o osteopata dos outros profissionais da área da saúde. É isso que é essa forma de pensar, de aceitar esse todo o tempo inteiro enquanto você está trabalhando. Se isso não está na sua cabeça você não está fazendo osteopatia, você está fazendo outra coisa. exatamente. E deixando bem claro, não é exatamente como tu falou, não é botar acima e abaixo profissões, são coisas paralelas, tá? Tanto que, como eu falei antes, não é só na osteopatia que a gente cura as pessoas, muito pelo contrário, hoje em dia o que mais tem evidências é que exercícios é que são o maior benefício para as pessoas, tá? Então, é isso que vai entrar junto, não adianta eu querer botar uma acima da outra, não é isso que eu quero, não é essa a ideia. A ideia é justamente mostrar isso, que cada um tem uma visão. Eu, por ser fisioterapeuta e osteopata, eu acabo tendo duas visões, mas não também não eu dependo de outros profissionais para me ajudar a tratar aquele paciente, tá? Não então vamos botar isso como igual, tá? E o O, que que Luciano, muda ali, o Luciano como tu tá. falou, né? Ela, Fala. quer? Fala, como eu falei. Eu vou falar. Então, exatamente, tu falou que elas estão se misturando, né? E que então, as pessoas estão tendo quase o mesmo discurso, e isso não é um problema, né? Isso é Total, justamente o que. total. Isso é algo excelente, porque o que acontece? Quando todo mundo tiver o mesmo discurso e a mesma capacidade de ouvir o outro profissional e entender o que está acontecendo com a pessoa que eles estão tratando, vai cair naquilo que tu falou da interdisciplinaridade, né? Onde todo mundo vai conseguir ter a sua visão e ajudar aquela pessoa que está em sofrimento, né? Então, o problema não é ter o discurso parecido, até legal, é melhor. O que, que vai diferenciar é a filosofia por trás, né? Os nossos princípios, os princípios da osteopatia, os princípios da fisioterapia, os princípios da medicina, do dentista, da psicologia. Isso muda, né? E aí esse que é a divisão, né, das profissões. Tiagão, eu estou vendo aqui, a gente tem quase o mesmo número de pessoas assistindo a gente hoje na live que o Leandro Carnal teve ontem na live dele. Só que faltam 2 zeros do lado do último, do segundo número ali. Mas está quase igual. Quase igual. Tá quase, é zero, né? É zero, né? Esse cara é um gênio, vale a pena. Vale a pena ver ele sempre. O Luciano colocou um negócio aqui muito interessante, que assim, não podemos abandonar o hands-on. Hoje a gente vê no mundo progressista, osteopático, muitos profissionais, e aí que isso vai também, o discurso que a gente escuta na fisioterapia, de você tratar sem botar a mão no paciente, sabe? Assim, com a comunicação. Enfim, eu acho que as pessoas podem escolher isso. Só que a gente tem um poder tão gigantesco, assim, como eles colocaram, ou seja, a gente tem hoje comprovação científica de mudanças na qualidade da interocepção na perfusão, assim, nas zonas de interocepção por conta da perfusão cerebral, com um toque intencional, com intenção, né? Que eu acho que é a grande diferença do toque terapêutico, né? E para um toque sem a intenção. Eu acho que não dá para a gente abandonar. Acho que a gente tem esse poder nas mãos, a gente não pode deixar ele para lá. A gente tinha Literalmente nas pensado, mãos, né? não sei se a gente tinha pensado em falar um pouco do nosso sofrimento nos nossos mestrados, né? Para trazer para as pessoas. Então, eu posso começar falando do meu, assim. Então, como eu falei, eu vim da matemática, da física, né, da biomecânica. Eu gostava dessa área e acabei na fisioterapia. E esse gosto por essas áreas me levou muito para a biomecânica. Né? Então, eu tinha muita facilidade para decompor vetor de músculo, para entender movimento ortocinemático. Então, isso me facilitou muito a vida. Eu dei aula de biomecânica em pós-graduação de fisioterapia ortopédica, eu dei aula de cinesiologia, de cinesioterapia, por conta desses conhecimentos. Assim, isso me abriu esse caminho e eu tive muita facilidade no início da osteopatia por conta disso. Né? E aí eu fui cair num mestrado em que tinha que estudar ética. Né? Estudar Aristóteles, Kant, gente que eu nunca tive. Aristóteles até já tinha escutado falar, mas Kant,
Mills, os utilitaristas, né, os neo-aristotélicos, isso realmente para mim foi muito complicado. Eu estava brincando, contando para o Thiago, um dia que a gente bateu um papo, ontem ou anteontem, não sei, que a minha sala tinha umas pilastras. Eu sentava exatamente atrás da pilastra para o professor nem me ver. E quem me conhece, já fez aula comigo como aluno, sabe que eu pergunto, que eu participo. Então era extremamente difícil. E eu culmino dizendo o seguinte, a minha terapeuta virou para mim, quando eu comecei a me angustiar com o mestrado, e falou assim, não precisa vir aqui nas consultas, vai só para o mestrado. Então, assim, eu tive que me resolver com aquela situação. E eu acho que muita gente que vai estudar osteopatia ou que pensa em estudar osteopatia desiste achando que vai ser muito complicado, que vai ser muito difícil. E eu acho que você entrar em contato com essa dificuldade vai fazer você crescer independentemente de qualquer coisa. Mas conta aí a tua história, que também é boa. Ah, então, eu saí para engenharia elétrica, né? Os engenheiros já dizem que a engenharia elétrica é a pior delas. Então, eu fui realmente para o fundo do poço, né? Como tu disse, tu ouviu pessoas que tu nunca tinha ouvido falar ali, né? Aristóteles e tal, enfim. Eu também, eu cheguei lá, tinha equações de russos que eu nem sabia que existia, entendeu? E nem sabia que era possível quantificar algo que eles estavam calculando ali, sabe? Enfim, eu tive processos estocásticos, tá? Coisas que agora eu sei que na parte da saúde, isso é como a descarga de neurotransmissores no cérebro, entendeu? Tem um cálculo para isso, eu sei quanto que vai dar tal. Então, é uma loucura, assim, ó, que é fora do padrão, tá? E é como tu disse, o que eu mais aprendi com isso? Bom, no meu mestrado eu aprendi a ter resiliência, porque não foi simplesmente o mestrado o cálculo que me deu problema. Não, diversos percalços ali da vida, entendeu? Os cálculos eram mais uma coisa que me dava problema. Tá, mas eu tive diversas, enfim, troca de orientadores, uma questão por trás, tudo. E o que eu mais aprendi foi a resiliência. Foi partir para cima e não, é assim, ok, vamos em frente. E não desistir, né? Sempre persistir. Claro que bate o pavor. Tinha horas na sala de aula ali que literalmente o professor falava assim, né? Agora chegou na parte fácil, agora é só fazer a integral. Eu digo, não, isso era dentro já de uma equação que ele já tinha feito, sabe? Era uma integral dentro de outras coisas. E essa era a parte fácil. Para mim, integral era só o pão naquele momento. A Total, única coisa estava de pensando integral nisso, que eu sabia era nossa pão. integral, alguma coisa, Entendeu? né? Era só isso, né? Eu costumo brincar. Então, tu imagina o meu pavor tendo aquela aula e sabendo que daqui a algumas semanas eu teria uma prova onde eu teria que fazer aquele desenvolvimento. Então, a questão ali é isso, é respirar fundo e partir para dentro. Confiar em Deus e que vai dar certo. E aí a gente vai. Me fala uma Então, coisa, vai. não, agora só puxar o gancho ali para o que acontece, entendeu? Essa foi a minha dificuldade. Para os alunos, já tiveram alunos que antes de entrar na osteopatia me perguntavam, mas eu não sei se eu dou conta, eu tenho medo de não dar conta de aprender osteopatia, é muito difícil, é muito tempo. Eu disse, cara, tem que ir, entendeu? Vai em frente. É difícil? Mas é completamente factível, né? Assim como outras coisas são difíceis e as pessoas fazem, tá? É só questão de tu sentar, estudar, e tu vai passar por aquilo, tu vai passar por perrengue? Vai, assim como tu passa em outras coisas. Mas a questão vai te dar um conhecimento e uma satisfação e uma alegria tão grande depois que isso supera, tu esquece, entendeu? Vai acontecer isso que a gente está falando, dos nossos perrengues, eles se tornam histórias, né, para entreter, para ver como foi legal todo o percurso, e é isso que é Caminho, legal, o é percurso, isso. né? Que é aquele chavão do... Não importa você chegar no cume, né? Não importa você curtir o caminho até chegar lá. E aí tem uma galera lembrando de alguns perrengues aqui. Do Bernard mostrando o saco com cigarro, do Bernard falando do sistema Azigor. E aí, pior que o Bernard falando do sistema Azigor, fui eu tentando falar do sistema Azigor mostrando um outro sistema vascular, que era um outro desenho. Isso realmente foi... Eu já tive essa experiência. Isso é perrengue. Quem mais? Tá aí, ó, a Haddad falando do saco com a caixa de cigarro. Cara, a gente teve...
tiveram muitas coisas interessantes ao longo do caminho que a gente teve que ir trabalhando, né? E aquilo lá, tem o provérbio chinês que fala, né? Aquele que triunfa sem um esforço, aquele que vence sem esforço, triunfa sem glória, né? Então é algo básico, a gente tem que passar por isso para ter uma glória no final, para tu olhar para trás e sentir orgulho daquilo que tu passou e que tu passou por aquilo e deu tudo certo. E é isso que quem está em dúvida, né, não precisa ter essa dúvida. É só seguir em frente, é só seguir adiante. Para isso, para quem está entrando. No final, muitos acabam tendo medo de fazer o trabalho de conclusão. Ah, não sei se eu consigo, preciso de muito tempo também. Cara, é simplesmente sentar e fazer, não, sabe? Tu vai ter um guia, tu vai ter um orientador, tu vai ter todo um suporte para tu passar por aquilo, tu não precisa passar sozinho com aquilo, entendeu? Assim como eu não passei sozinho pelo meu mestrado. Eu tive ajuda dos meus colegas, tive ajuda dos professores, tive ajuda de todo o pessoal que fica ainda fora, né? Então, a questão é ter fé, ir em frente, respirar fundo e vai dar certo. Tu tem que fazer dar certo, vai dar, entendeu? Se tu quiser, dá. Tem mais história aqui, a galera aqui. Estão falando de mim, mostrando o sacro com uma cadeira movendo o sacro numa cadeira da sala. A Ana Cury está aqui falando que o cigarro do Bernard era o sacro, o esfenoide, o fígado, era tudo. Tudo era o cigarro. Exatamente, tudo. Eu tive essa aula com o Bernard também, tive o prazer, né, de conhecer ele, então é bem isso. Enfim, me fala uma coisa. Você acha que você teria a mesma segurança que você tem para atender qualquer público se você não tivesse estudado osteopatia? Não, certamente não. É o que eu falei antes, né? A osteopatia me dá uma segurança plena. Hoje em dia, né? Claro, eu passei, como eu disse, a gente passou por vários perrengues na formação também, e que hoje em dia a gente olha para trás e vê, foi necessário passar por isso para hoje eu ter essa segurança e para hoje eu entender o que é a osteopatia e saber do potencial que ela tem e que eu tenho de ajudar as pessoas, tá? Então, eu dependo muito. A osteopatia mudou completamente a minha visão sobre as pessoas, sobre o tratamento de algum problema, uma queixa que a pessoa está me trazendo. Completamente. E de você conseguir, da mesma forma, transcender aquela figura, né, que muitas vezes a gente fica um pouco impactado com quem a gente está atendendo, né? E se você foca em descobrir o que está acontecendo, em tratar do que você está encontrando, é tão mais tranquilo do que tratar de uma dor que você tem que tá, se isso aqui está piorando, melhorando. Assim, é muito mais interessante quando você consegue definir. Bom, temos uma disfunção aqui, um conjunto de disfunções que está vindo daqui e dali, e você se ocupa com isso, independentemente de que pessoa é aquela ali. A gente, enfim, acho que é realmente muito, muito rico ter essa possibilidade, ter essas ferramentas na mão que o IBO entrega para a gente. Entrega para a gente. E outra coisa, vamos dizer assim, o mestrado também ajudou em algo que para a gente é muito importante, que é um diagnóstico diferencial, né? Para o paciente que chega para a gente também tem que entender o que é os red flags, né? Quais são os problemas maiores que a gente tem que prestar atenção e saber se realmente é com a gente que vai tratar ou não. Preciso que tu vá para a emergência, tá? Então, na engenharia o que acontece? Ali eu vi muita probabilidade, né? Cálculos específicos de probabilidade. Isso eu acabo trazendo já de uma maneira organizacional para elencar os problemas, né? Digamos, as probabilidades de ser algo grave, eu deixo lá em cima, no meu pensamento, no raciocínio, né? E aí, outros problemas que podem ser daquela queixa, entende? E aí, claro, isso vai mudando de acordo com a anamnese e os testes físicos que eu vou fazendo. Não sei se todo mundo entendeu aí. Pessoal, botam certinho se entendeu ou não. Mas é essa questão de probabilidade, entendeu? A chance de ser algo muito ruim e a chance de ser algo simples, tá? À medida que eu vou fazendo a avaliação, que a gente vai perguntando, que a gente vai testando, até a gente fazer as manipulações, isso vai mudando e aí vai elencando. Se tu vê que algo muito ruim ficou lá em cima e se manteve lá em cima mesmo com os testes e mesmo com o teu atendimento, aí tu abre o olho, entendeu? A gente já vai abrindo o olho. No momento que tu vai conversando e vai entendendo o que é,
e aqueles sinais de uma gravidade menor vai ascendendo nessa pirâmide assim de probabilidades, beleza, o nosso tratamento vai se tornar mais fácil e aquilo que tu estava falando, né, Jackson? Que tu entende os problemas, tu sabe como resolver eles, tu sabe mais ou menos do tempo que é necessário para que eles se resolvam, porque a gente depende da fisiologia, não é engenharia pura, não é matemática pura, a gente depende de uma fisiologia por trás. Mas que tu tem esse conhecimento, te dá uma tranquilidade, te dá a segurança de passar por aquele problema junto com o teu paciente. Porque tu vai explicar isso para ele. A parte de educação é essencial para ele. Tu tem que transportar essa tranquilidade que tu está tendo no teu atendimento para ele entender que ele encontrou alguém que sabe do sofrimento dele. Tá? A gente tem que fazer a parte da empatia e, claro, e aí tudo isso vai correndo algo natural. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava aqui pensando, quando você estava falando, nesse elencado, assim, que tem um diagrama bem bacana no artigo do Finucane, desse ano ainda, que saiu no JOST. Sim, depois a gente pode disponibilizar ele para vocês, mas é um diagrama muito legal de pacientes que chegam referindo dores musculoesqueléticas e você define, se você indica direto, se você atende, como você falou, opa, isso aqui está grave, mas eu consigo seguir, fazendo coisas mais tranquilas. E aí, assim, se o paciente melhora, a gente segue com tratamento. Se o paciente não melhora, você, opa, segue para uma indicação. Isso é muito bacana ter essa disponibilidade, né? E não deixar o paciente, assim, aí estou eu falando paciente, né? E não deixar a pessoa, né? Que é difícil, né? A gente, né, treinou muito, assim, mas essa coisa vai mudando devagarinho. A gente vai passando para frente e aí as pessoas Tudo é treino. vão começando a falar pessoas. Mas aí essa pessoa vai ter a possibilidade de se sentir cuidada. E como você falou, é você junto com ela, né? Não é você cuidando dela, são os dois cuidando dessa pessoa, né? É isso aí. Beleza? Cara, eu não sei se você tem alguma outra coisa importante para falar. Acho que a gente está aí chegando no fim. Se alguém quiser mandar uma pergunta, alguma coisa para a gente responder. Então, passou rápido essa live, hein? Foi ligeirinha essa, hein? Pois é, mas já tem 50 minutos. Pois é, verdade, pessoal aí. Na verdade, já tem quase uma hora, né? Daqui a pouco a gente está sendo cortado. Pois é, verdade, pessoal. Mandem as perguntas aí embaixo, se tiverem alguma, o que querem que a gente fale. Ficou alguma dúvida? Não? Se tá tudo legal, bota aí o certinho, manda a bana, sei eu, bota o coraçãozinho. Ó, toda uma palminha, ó, tão legal então, ó. É bom fazer live com um companheiro carente que fica pedindo coraçãozinho, assim, que aí a galera se anima. Ainda mais que agora esfriou. Agora esfriou aqui no sul, aí bate mais carência ainda, né? Cara, deixa eu ver aqui, ver se tem alguma coisa aqui interessante que ficou. Pessoas falando que como a osteopatia acelerou o seu tratamento como paciente. Muito interessante. Isso é muito bacana como a gente vê. O Miguel Ângelo falando de quem é a culpa? Do fígado, né? De alguma forma, a gente pode botar a culpa no fígado, né? E para um monte de problema. E alguém está falando que não era o cigarro, era a caixa de fósforo. Mas isso era quando o cigarro do Bernardo acabava. Ele usava o fósforo. Ele ficava sem o cigarrinho Marlboro lá e ele pegava a caixinha. Joia. Que bom. Bom, acho que a gente pode ir começando a... Tem um minutinho aí, se você quiser fazer uma consideraçãozinha final, fica à vontade. Olha, as minhas considerações é só agradecer o convite. Espero que todos tenham gostado. E qualquer coisa, claro, quem ficou ainda com alguma dúvida, pode mandar por direct, manda depois as mensagens. A gente responde, isso não tem problema nenhum. Tá? Mas fica meu agradecimento ao IBO, a ti, Jackson, e a todos que fizeram parte desse convite, da minha formação, a todo mundo que está olhando aí, eu agradeço essa audiência. Tá? Acho que foi bem legal, passou bem rápido, acho que foi um bate-papo muito interessante. Eu espero que também todos tenham gostado. Com certeza. E diferente do Felipe, como você pagou a sua internet, ela não caiu, né? Então foi tranquilo que você ficou aqui o tempo inteiro.
É verdade. Felipe Muquirana, aquele, né? Muquirana. Ele só quer gastar com vinho também, né? Só quer gastar com Bom, vinho. gente, bom, obrigado. Foi um prazer mais uma vez estar aqui. Enfim, o IBO precisando de mim e querendo que eu venha para cá dar um pouco dos pitacos, meus pitacos sobre a osteopatia, eu estou presente. Obrigado, Thiago. Foi maravilhoso falar contigo. Beijo para todos. Valeu. Tchau, tchau.